Olá, olá, olá. Já entrando aqui, já iniciando. Só preciso saber se o volume tá bem, se a imagem tá boa, que aí a gente já inicia. Alguém pode falar para mim? Está bem o áudio? Está alto? Está baixo? Tá bom? Que bom, tá ótimo, beleza. Boa noite para todo mundo seja muito bem-vindo. Esse início é sempre muito intenso, né? O início, a estreia é sempre muito intensa e eu acho que a gente vai viver isso junto, né? Essa intensidade, eu acho que vai ser muito legal. E o que me deixa mais feliz é que hoje não é só uma live, a gente está iniciando um programa de uma série de lives semanais. Então toda quarta-feira às 19h30 eu estarei aqui falando sobre relacionamentos entre pais e filhos e tudo que envolve o relacionamento entre pais e filhos, que a gente sabe que na verdade são relacionamentos familiares, né? E tudo que envolve. E o mais interessante disso é que muitas pessoas podem pensar assim: poxa, mas eu não sou pai, sou solteiro, sou solteira, não tenho filhos, então isso pode não me interessar. E aí eu entro com a informação de que sim, pode interessar mesmo quem não seja pai, porque se você não é pai, se você não é mãe, certamente você é filho ou filha. E o que a gente vai descobrir aqui ao longo dessas várias quartas-feiras, que eu desejo assim que sejam muitas quartas-feiras, né? A gente vai descobrir que muito do que a gente vive como adulto, né? Muitas formas de agir e reagir como adulto são reflexos de situações que a gente viveu na nossa família, dentro de casa, nas nossas relações familiares. E isso é muito interessante, porque dificilmente as pessoas acabam percebendo, por exemplo, que uma dificuldade de relacionamento, só um exemplo, né? Uma dificuldade de relacionamento com o seu chefe no seu trabalho, de repente pode ser oriunda dessa relação com o pai que foi difícil, né? Então a gente vai fazer sempre uma análise muito caprichada das relações familiares e do quanto pode impactar. Então esse assunto ele é importante para quem é pai, para quem é mãe, para quem é filho, para quem é filha, para quem é tio, tia, avó, cuidador, para quem cuida, né? Porque as relações sempre dentro de casa são relações muito intensas, muito importantes e que ficam gravadas na nossa vida para sempre, né? Então, mesmo que algumas relações tenham sido difíceis, a gente pode ter um olhar e ressignificar isso, né? Tem algo que eu costumo dizer com frequência que é assim: a gente não pode modificar o que aconteceu. O que aconteceu, mas a gente pode modificar o olhar sobre aquilo que aconteceu e transformar sentimentos e perceber que a gente possui uma grandeza no sentido de transcender coisas que não foram tão legais. E hoje, por ser uma estreia, eu quero convidar vocês a passar comigo um pouco, né? Eu vou fazer uma apresentação, porque eu acredito que algumas pessoas me conheçam, desconfio, né? Que algumas pessoas aqui me conheçam, mas também imagino que algumas pessoas que estejam aqui, que passem por aqui, não me conheçam ainda. Então, eu vou fazer uma breve apresentação minha, mas eu vou utilizar essa minha apresentação já como
um prefácio do que a gente vai olhar em todas as quarta-feiras que a gente estiver juntos, né? Então, de novo, agora já deu um tempinho de todo mundo chegar, tem gente chegando, enfim. Então, eu vou dizer, meu nome é Aneci Izense. Sim, meu nome é difícil, então fique tranquilo, se você não entendeu, tá tudo bem. Comigo também tá tudo bem, porque é assim mesmo, né? Meu nome é Aneci Izense, eu sou terapeuta transpessoal, sou consteladora sistêmica, tenho um profundo conhecimento em análise transacional, nos setênios da antroposofia, porque são ferramentas que eu entendo que são extremamente importantes dentro da abordagem transpessoal para olhar para os relacionamentos em geral e também para os relacionamentos familiares. E eu quero dizer com muita alegria de como surgiu a ideia deste programa hoje que chama Entre Pais e Filhos, né? Eu fui convidada, deve fazer, acho que agora deve fazer um mês, mais ou menos, eu fui convidada para participar de um programa da Quatro Tempos também, que é o Quebra Tudo, liderado pelo Daniel, né? Então o Daniel, ele recebe convidados sempre para falar sobre alguns temas. E eu fui convidada, né? Para minha felicidade, fui convidada inclusive para participar da estreia dele, né? E aí, dessa live que a gente fez junto, que inclusive está gravada aqui no Instagram da Quatro Tempos, ele me convidou para fazer uma outra live para a gente fazer a continuação desse assunto, tamanha importância que ele tem, né? E tamanho interesse que esse assunto gera nas pessoas. E eu aproveito para convidar vocês também para assistirem e participarem das lives do Daniel, que é o programa Quebra Tudo, que é realizado toda terça-feira, às 19h30 também. E a Quatro Tempos é recheada de possibilidades, né, de oferta de possibilidades, de autoconhecimento, de autotransformação. Então existe também a live todos os dias às 6 horas da manhã do diretor da Quatro Tempos, que é o Carlos Frois, e vocês podem participar de uma série de produtos que a Quatro Tempos oferece. Então, Quebra Tudo, as lives, as pílulas que são postadas aqui na página da Quatro Tempos, elas ficam na página, são postadas e vocês podem acompanhar ao vivo ou depois com a gravação. E essas lives com o Daniel geraram muitos comentários, muitos impactos, e a gente, a partir daí, resolveu fazer um programa específico falando só sobre relacionamentos entre pais e filhos. E aí nasceu o Entre Pais e Filhos. Então, este é um programa que eu desejo, né, espero que a gente continue aí por muito tempo. E você pode se sentir à vontade para fazer perguntas. Eu tenho uma dificuldade ainda, porque não tenho muita experiência em live, né, no Instagram. Então, essa minha dificuldade de fazer ler as perguntas e ver... Quer ver quantos minutos a gente tem de live? Já deu... Quantos minutos a gente tem aqui? 5 minutos? 10 minutos já? 10 minutos de live é o tempo que eu tenho de experiência em fazer uma live sozinha. As lives que eu fiz sempre foram acompanhadas. Então, assim, quero dizer para você que se você tiver alguma dúvida, se surgir alguma dúvida a partir do que eu trouxer aqui para a live, né, do que eu oferecer aqui, você pode mandar a sua dúvida por direct, no direct da Quatro Tempos, no direct do meu Instagram, e aí eu comento na próxima live, eu comento e respondo a dúvida que vocês tiverem, né? Mas vou me esforçar para conseguir acompanhar, porque
a minha experiência ainda é pouca, mas vai ficar tudo bem, vai ficar tudo legal. E aí eu quero dizer então um pouco para vocês da minha experiência, de como eu cheguei até os estudos aprofundados sobre relacionamentos familiares. E quero dizer para vocês que falar sobre isso não é simplesmente falar sobre a minha vida, mas sim apontar para vocês como as relações familiares podem interferir na nossa vida, e eu vou sempre parar, interromper o meu relato e pontuar aquilo que eu quero chamar a atenção, e a partir daí a gente começa a construir, né? Com as perguntas, com os comentários, e aí a gente vai caminhando nos assuntos durante as semanas. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte: qual foi a minha trajetória até chegar no relacionamento familiar entre pais e filhos? Eu fiz faculdade de Direito, me formei como advogada, e aí já tem um ponto. Eu fui descobrir, passando por um processo intenso, profundo, dentro da Quatro Tempos, de autoconhecimento, de autotransformação, e eu descobri algo que eu já desconfiava há muito tempo durante a minha vida profissional como advogada. Eu advogava em escritório nessa época, e eu já sentia alguma coisa esquisita, mas não sabia direito o que era. E foi participando das vivências, dos treinamentos oferecidos pela Quatro Tempos, que eu fui descobrindo que não era bem isso que eu queria fazer da minha vida. E aí eu pensei, mas se não é, por que eu fui fazer? Porque eu advoguei durante pouco mais de 20 anos. E como é que eu fiquei 20 anos fazendo algo que não era o que eu queria? Porque o que eu sempre quis foi ajudar as pessoas, né? Eu sempre quis ajudar, eu sempre quis receber pessoas que estivessem com algum tipo de problema e eu oferecer algo para elas que pudesse ajudá-las. E o que me fez achar que era com o direito que eu ia realizar isso, porque eu fui atender uma expectativa do meu pai. E isso não é terceirizar a responsabilidade, não. De fato existia uma expectativa. Aliás, existia uma expectativa de que eu fosse advogada, juíza, né? E eu tentei não, né? Eu fiz de tudo para achar um lugar dentro do direito aonde eu me encaixasse. Então eu trabalhei em escritório, eu fui juíza em tribunal de conciliação, eu fui professora de faculdade, né, dei aula sobre direito e nada me satisfazia. E aí, com todo o trabalho intenso de autoconhecimento e de autotransformação, eu descobri que não era com o direito que eu queria trabalhar o resto da minha vida. Eu queria ajudar as pessoas de uma outra forma, mas também ainda não sabia como, né? E aí eu fui fazendo os treinamentos, fui me autoconhecendo, fui vencendo uma série de barreiras, de obstáculos que eu mesma tinha me imposto. E quando eu digo de que eu não estou terceirizando a responsabilidade do meu pai, é porque eu quis satisfazer essa expectativa, né? Então a responsabilidade nunca é só de um. E cada um tem o seu motivo para colocar a expectativa e para aceitar o cumprimento dessa expectativa. E eu fui no meu caminho ainda sem saber direito o que ia acontecer, até que um dia eu me deparei com uma situação. Eu fui procurada por uma família que passava por uma situação muito grave com a sua filha, que passava por episódios, sofria bullying dentro da escola. E eu fui procurada como advogada. E eu mergulhei nesse caso por dois motivos. Primeiro, porque as pessoas que me procuraram me eram e ainda são muito queridas.
E também porque isso me tocou, né? A história do bullying, a situação de pressão dentro do bullying, aquilo me tocou. E eu atuei como advogada, mas um outro lado meu olhou para a questão humana que envolvia toda a situação do bullying. E como eu nunca tinha pego um caso desse jeito, eu fui estudar. Então eu fui estudar o que é bullying, como acontece, de que forma acontece. E aí eu comecei a perceber que pessoas que praticam o bullying são tão vítimas quanto a própria vítima do bullying, porque sofrem uma pressão imensa de um modelo que vem muitas vezes dentro de casa, né? Então eu fui olhar para quem pratica o bullying, eu fui olhar para quem sofreu o bullying, eu fui olhar para as pessoas que assistiam o bullying, eu fui olhar para as pessoas que trabalhavam na escola e agiam ou reagiam de uma determinada forma, e cada vez mais eu fui mergulhando num aspecto humano, né, que norteava ali a situação do bullying. E isso me fez perceber que o trabalho como advogada é um trabalho muito bonito. A gente soluciona conflitos, a gente acalma as pessoas, dando as nossas opiniões técnicas, mas embora tudo isso fosse muito legal para mim, o que mais me atraiu foi lidar com a questão humana. Foi olhar para os pais da pessoa que sofreu bullying, foi olhar para a pessoa que sofreu bullying, para a pessoa que praticava, entender a dinâmica, como as coisas aconteciam. E isso me fascinou de um jeito, e eu pude perceber o quão importante é a influência que as pessoas sofrem dentro de casa, e o quanto essa influência vai ser replicada fora de casa. Então, muitas vezes, usando só o exemplo do bullying, né, a gente não vai falar só sobre bullying, a gente vai falar sobre uma infinidade de assuntos que envolvem os relacionamentos familiares. Mas como eu estou nesse exemplo específico, as pessoas, elas pegam modelos de dentro de casa e replicam, e aí muitas vezes elas fazem isso porque acham que realmente isso é o correto, né? É o correto a ser feito, né? Então, olhar para isso me fez perceber que me aprofundar nesse conhecimento me possibilitaria ajudar muito as pessoas. Então, a partir daí, a partir desse caso, eu iniciei uma série de estudos sobre relacionamentos familiares, relacionamentos diretos entre pais e filhos, as consequências dos desequilíbrios nesses relacionamentos, e são anos de estudo em cima disso, né? E hoje eu venho trabalhando com esse assunto, venho muitas vezes por uma questão assim de atração, as pessoas vêm me procurar para fazer terapia, e aí a gente percebe que tem uma questão muito próxima, né, com a queixa de relacionamentos familiares. Então eu acabei me aprofundando muito nos estudos, e como a minha formação terapêutica é em psicoterapia transpessoal, dentro dessa abordagem da transpessoal a gente utiliza algumas ferramentas, como eu já disse, análise transacional, que é a análise das transações, das trocas que são feitas dentro dos relacionamentos, os setênios dentro da antroposofia, né, a própria antroposofia, e todos os conceitos e estudos dentro da transpessoal, a questão de simbologia. Então eu fui
estudar e hoje utilizo muito dessas ferramentas. E o meu desejo aqui, a partir de hoje, e de novo, né, por muitas outras quartas-feiras que ainda virão, o meu desejo é poder passar esses conceitos, passar essas visões, responder perguntas, falar sobre comentários que são feitos, experiências, né? Então, se de repente você não quer falar sobre algo pessoal seu, você pode mandar por direct, a gente vai manter o sigilo, não tem problema nenhum, a gente fala do caso, mas não fala o nome da pessoa, a gente vai fazer isso tudo com muito respeito, com muito sigilo, mas a ideia é trazer aqui uma dinâmica onde vocês podem trazer casos de alguém que vocês conhecem, casos de vocês mesmos, ou então dizer assim, puxa, eu passei exatamente por isso, porque às vezes é muito legal, né? Às vezes a gente falar, puxa, isso aconteceu comigo, eu me senti assim, de repente pode acalmar alguém que também está passando por isso, também está sentindo e acha que é estranho, que acha que está errado, né? Então isso também tem um sentido de acalmar. E a gente vai fazer esses encontros, né? E aí eu quero, para finalizar a minha história, eu quero deixar um agradecimento, né? Não poderia fazer essa estreia sem fazer esse agradecimento. A Quatro Tempos é uma empresa extremamente importante na minha vida, porque, como disse, minha transição de carreira e minha transformação pessoal começou a partir do primeiro treinamento que a Quatro Tempos oferecia, que eu fiz, né? O primeiro treinamento que eu fiz, dos vários que a Quatro Tempos oferece, e a partir daí eu pude fazer uma grande transformação. Ainda faço essa transformação e sei que vou fazer por muito tempo, mas o que me tranquiliza é que vai ser sempre com a Quatro Tempos, né? E eu quero fazer esse agradecimento porque hoje trabalho nos treinamentos, então um dia fui treinanda e hoje trabalho nos treinamentos da Quatro Tempos. Isso me deixa extremamente feliz e honrada. E aí imagina só receber, né, um convite de participar de um programa como esse, pela Quatro Tempos, o quanto eu fiquei mais feliz e mais honrada ainda, né? Então, o meu agradecimento a todo mundo da Quatro Tempos que me permite fazer esse programa e contribuir também com muita gente que esteja precisando aí de um auxílio dentro desse assunto dos relacionamentos familiares. E também quero fazer um agradecimento a essa pessoa que um dia sofreu o bullying, né? E com tudo que custou a ela, essa experiência me permitiu hoje estar aqui, aprofundando nos estudos, e vou sempre, né? O aprofundamento é sempre constante, mas com tudo que custou a essa pessoa, hoje eu me encontro aqui realizando algo que me deixa extremamente feliz, né? Então, eu a partir da próxima semana, eu começo a falar de assuntos que vocês podem trazer para mim, né? E de novo, né? De novo, vocês podem deixar no direct, tanto do Instagram da Quatro Tempos quanto do meu, e eu falarei, comentarei sobre eles com sigilo. Mas se você não quiser ou achar que não precisa fazer o sigilo, você também avisa e que eu dou o nome e que eu falo, né? E a gente vai olhar para muitas coisas, né? A gente vai olhar assim para as questões que muitas vezes passam desapercebidas, como, por exemplo, quanto é importante os 9 meses de gestação, né? O quanto que a criança já sofre influências do meio familiar ainda no útero da sua mãe, né?
Porque eu lembro que antigamente eu ouvia pessoas mais antigas falarem assim: quando você não tá, quando você tá grávida, não fica nervosa, porque a sua criança também vai ficar. E aí eu achava aquilo assim, mas como? Como que o meu nervoso pode passar, né? Para minha criança. E aí eu interrompo de novo o meu relato para falar de algo também que me deixa muito feliz e muito honrada dentro da minha apresentação. Eu sou mãe, né? Sou mãe de 2 filhas, de 2 meninas, a Beatriz e a Júlia. E também tenho um agradecimento assim imenso por elas existirem na minha vida, porque também me sinto muito honrada de ser a mãe delas. E então, quando eu estava grávida, eu ouvia isso: olha, não fica nervosa, ou não fica, sei lá, agitada porque a criança sente e tal. E aí, quando a gente vai estudar, a gente aprende que a criança, né, o nenê, dentro do útero da mãe, ela não consegue diferenciar que ela é um ser separado da mãe. E então, sim, todas as emoções que a mãe vive durante a gravidez, a criança vai vivenciar como se fosse com ela, né? Então, a partir daí, traumas que são vividos pela mãe, dificuldades de relacionamento conjugal, ou com os pais, ou com os familiares da mãe, podem influenciar, sim, na questão emocional da criança, né? E isso fica armazenado como uma memória emocional. E durante a vida dessa pessoa, algumas situações podem disparar essas emoções vividas em útero, e a criança, ou o adolescente ou o adulto, não sabem de onde vem, né? E isso a gente pode aprofundar, né? A análise disso, o próprio parto, né? O parto, ele é um trauma, né? Todo mundo acha lindo, maravilhoso, parto, principalmente parto natural. Nossa, que coisa linda, a natureza agindo. Sim, nesse aspecto mas emocionalmente, para a criança, é um trauma, né? É um trauma o próprio nascimento e aqueles momentos assim seguidos ao nascimento, que é justamente quando a criança precisa desenvolver a respiração, né? Ela precisa aprender a respirar, e a respiração é algo que a gente tem de mais incrível, né? Porque é aquilo que deixa a gente vivo constantemente, né? Então, vários traumas, a própria assimilação do que é mamar, né? Seja no peito, seja na mamadeira, se a mãe tem algum impedimento, mas todas essas experiências novas vividas pela criança são intensas e são marcantes, né? E dependendo de como está o entorno do ambiente, né? Se ele é acolhedor ou se ele não é acolhedor, isso também vai traumatizar ou não a criança, né? E a criança, ela vai vivendo constantes traumas, pequenos traumas, que vão sendo assimilados pelo inconsciente e vão sendo armazenados, né? E isso é algo que todo mundo passa, mas o ambiente acolhedor, o respeito às emoções, o respeito às manifestações que são diversas, as emoções, vão fazer a diferença nessas questões de traumas vividos, né? E aí a criança, ela vai desenvolvendo uma segurança
a partir dos cuidados que ela vai recebendo do pai, da mãe, da avó, da tia, do tio, do avô, seja lá de quem for. E a criança, ela pode não ter ainda um desenvolvimento cognitivo para entender algumas relações ou como as relações acontecem, mas as emoções que vêm ficam armazenadas. Então, se há uma relação constantemente truculenta, violenta no entorno da criança, isso vai refletir nela. Provavelmente a criança fica sempre agitada, sempre com medo, né? Mas ao mesmo tempo a criança vai tendo uma noção de que ela, na cabecinha dela, ela vai tendo uma noção de que ela é o centro do mundo. Tudo gira em torno dela. Por quê? Quando ela chora porque a fralda está molhada, alguém vem e troca. Quando ela chora porque ela está com fome, alguém vem e troca. Quando ela chora porque está com cólica, vem alguém dar um remédio. E ela vai desenvolvendo uma segurança para esse mundo novo, que já a traumatizou pela transição que ela passou. E ela vai desenvolvendo uma segurança e uma tranquilidade de que as necessidades dela são sempre atendidas. E uma coisa que é muito importante a gente entender é que às vezes a gente acha que pelo fato de que a criança é muito pequenininha, ela tem 15 dias, um mês, 2 meses, 5 meses, ela não entende ainda como as coisas acontecem, o significado das coisas. A gente muitas vezes costuma não dar muita importância para as manifestações que a criança apresenta, por achar que como a criança ainda não tem um desenvolvimento cognitivo, eu não preciso acalmar, ou daqui a pouco passa, ou coisas do tipo, eu não vou, a criança está chorando, eu não vou pegar no colo, porque senão vai acostumar mal, vai virar uma criança mimada, vai virar uma criança birrenta, e eu não quero saber de filho ou filha chato, né? Mas na verdade, o que a criança está fazendo é manifestando da única forma que ela consegue assimilar no momento, dentro da idade dela, que quando algo não está muito bem, se ela expressar de uma forma intensa, através de um choro, ela pode conseguir se acalmar. E a gente acha, muitas pessoas, né, acham que às vezes a criança, por ser pequenininha, né, muito jovem, não precisa desse amparo e desse acolhimento logo cedo. Não, esse acolhimento eu vou dar só quando ela entender, quando ela tiver 1 aninho. Mas não, né? O toque, o colo, o olhar, a voz, o tom da voz, o ambiente harmonioso, tudo isso influencia para um acolhimento completo e profundo da criança, né? Então, hoje, por ser o nosso primeiro encontro, eu quis me apresentar, quis contar a minha trajetória e quis falar um pouquinho de como se inicia a vida de uma criança, mas eu fiz isso de uma forma resumida, rasa ainda, né? E a minha intenção agora é aprofundar todas essas questões para que a gente possa partir daqui no nosso próximo encontro. Então, eu vou finalizar por aqui, né, o encontro. Os nossos encontros, eles vão ser, nunca vão ser aí com duração de 1 hora, né? Eu vou procurar fazer
de 30 minutos, 40 minutos, mas é claro que se um dia pedir, a gente fica 1 hora, porque falar sobre isso, ainda mais sabendo que eu posso ajudar as pessoas, me dá uma vontade de ficar, se eu pudesse eu ficava a noite inteira aqui falando sobre isso. Mas a gente vai ter encontros semanais e a gente vai poder abordar todos esses temas de forma muito profunda, né? Existe também toda a questão sistêmica envolvendo família, existe também uma ferramenta importantíssima que é a PNL. Então, na medida em que eu for trazendo o tema, eu vou apresentando para vocês todas essas ferramentas e oferecendo também a possibilidade de vocês trazerem, né, temas de vocês ou de alguém que vocês conhecem muito próximos. Então, o meu convite é que na próxima quarta-feira a gente esteja junto de novo, né? E que vocês possam convidar quem vocês acham que precisam e merecem olhar para esse assunto, né? E ressaltando aquilo que eu disse no início da live, de que se você ainda não é pai, não é filho, não é pai, não é mãe, você é filho ou filha, e esse tema também pode te interessar e te ajudar em muitos aspectos, né? Então, fico à disposição no Instagram da Quatro Tempos, no Instagram meu, pessoal, em todos os canais. A Quatro Tempos possui e-mail, telefone, existem muitas formas de vocês deixarem comentários, deixarem perguntas que possam enriquecer ainda mais esses encontros, que eu vou dar o meu melhor para que seja bom, mas com a participação de vocês vai ficar muito melhor, né? Então, agradeço demais o encontro hoje, foi muito bom. Já passou aquela intensidade da estreia, agora não é mais estreia, e a gente está junto, e agradeço demais pela companhia e pela possibilidade de falar, né? E aí eu vejo vocês então na próxima quarta-feira, às 19h30, e no restante da semana fico à disposição, tá bom? Beijo para todo mundo, obrigada mais uma vez e até quarta-feira que vem. Tchau!